Eu e a Aline moramos em veleiro há já quase 4 anos. E desde que a gente começou o canal, a gente viu uma série de pessoas que resolveram morar assim também. Mas frequentemente algumas pessoas comentam, isso não é pra todos. Bom, será? Se eu te falar agora que sim, você vai acreditar? E se eu falar que não, você vai acreditar também? Da onde eu tirei isso? Então você vai ter que assistir um pouquinho mais do vídeo pra entender e eu vou explicar um pouquinho melhor. Mas confie em mim, se você tá interessado nisso, vai valer bastante a pena. O que era pra ser uma parada aqui em Ilhabela de apenas umas 2 semanas, acabou sendo já praticamente 2 meses. O fato é que Ilhabela é uma cidade incrível e a gente ama Ilhabela, mas balança bastante. Só que o Fabiano aqui da Maranda Vila conseguiu uma poita pra gente que praticamente não balança, quer dizer, balança, mas menos do que nos lugares onde a gente estava acostumado. Somado a isso, a Aline também está bastante mais acostumada com o balanço do mar e ela adora Ilhabela, tem amigos aqui, eu acho que é legal ela poder curtir um tempo mais também, eu também tô gostando, então a gente tá ficando um pouco mais. Mas a gente já tá pra sair, já tem data marcada pra ir embora. Corte de cabelo novo, eu não sei se eu gostei ainda. O que vocês acham? É o que deu pra fazer com a máquina aqui. Estou indo gravar um episódio que eu acho que vai ser bem legal, alguém que mora aqui há bastante tempo e vai dar um clima pra gente do local aqui, nessa praia incrível que é a Praia de Santa Teresa. Se você gostava do canal só por causa dos cabelos bagunçados, sobrou pouco agora, hein? Hoje eu vou falar com outra pessoa que mora a bordo também aqui em Ilhabela. E ele é marinheiro de algumas embarcações, é comandante em charter. Charter é quando alguém aluga um veleiro, por exemplo, para passar um dia ou alguns dias. E ele também é comandante de deliveries de veleiros aqui no Brasil, que é quando alguém contrata alguém para levar um veleiro de um ponto ao outro. Ele mora a bordo de um veleiro de 30 pés dos anos 80, um Cal 92. Que é um modelo clássico, bem conhecido. E foi uma conversa ao som e o balanço do mar, escutando histórias do mar, com quem tem uma série delas para contar. Assim, a minha história com o mar é meio estranha, porque eu sou menino de engenho, né? Lá do Pernambuco, a Zona da Mata. E a minha primeira experiência com o mar, em um barco, eu jurei que nunca mais eu entrava num barco. Sério. Com 13 anos eu já trabalhava de office boy em hotel e o gerente me mandou fazer um serviço aqui em Ilhabela. Trazer um envelope. E ele falou, você só entra na lancha e devolve o envelope e volta na mesma lancha. Eu vomitei tanto, que quando eu saí daquele barco eu falei, não entro nunca mais no troço desse. Tinha 13 anos, mas eu era raquítico, né, magrinho. E aí com a amizade dos garotos no clube da Petrobras, vamos velejar de OP, vamos velejar. E eu falei, que velejar? Eu vou entrar em barco nada. Que idade você tinha? Eu tinha 13 anos. Fui com eles, me puseram, assim, literalmente puseram dentro do barco. Errado. E aquilo foi gostoso, foi capotando, que virava o OP, virava. Não, daí a paixão começou e do OP foi pro Pinguim. Chegaram as pranchas do Windliners no Brasil, né? E eu ficava babando ali, velejando, o gerente do hotel falou assim, quer velejar de wind? Pô, eu quero, mas eu não tenho dinheiro para pagar o curso, né? E era do filho do dono do hotel. Eu fui falar com o Cacau, eu já tinha mãe de velejar, me desenvolvi na prancha, fiquei instrutor de vela, de wind. Nesse meio tempo fui para a Marinha de Guerra, e na Marinha de Guerra, um belo dia, tô lá louco para velejar, um aspirante que me conhecia de São Sebastião, falou, Zé, você é aqui, você deve estar louco para velejar. Eu falei, cara, eu tô, velho, eu não sabia que era o cara. Pô, pega a prancha lá, vai lá e se um oficial ver, fala que eu que emprestei. Eu fui, velejei, matei aquela vontade, né? Quando eu voltei, tinha um oficial lá na ponta do cais com aquelas comandos. Aspirante, você veleja muito bem. Onde você aprendeu a velejar? Eu fui lá no civil, eu dava aula. Se quer vir para a divisão de vela? Eu fui para Tilson, fui para a divisão de vela. Uma semana depois ele comprou 5 pranchas de windsurf. E eu tirei meu tempo militar como instrutor de windsurf na escola naval. Que legal. E eu imagino, realmente eu não sei. A vela na Marinha é mais para os oficiais ou os praças também? Ela é mais para os oficiais. Ela é mais para os oficiais. Eu entrei nesse meio lá porque eu já sabia velejar, né? E a Marinha, ela dá muito apoio a quem pratica um esporte e sabe praticar. E lá é todos os esportes, né? Seja arco e flecha, seja tiro, seja nas últimas Olimpíadas, futebol, tudo. Vários né? atletas. Tanto que nós temos aí os olímpicos que são como oficiais da Marinha. E eu me destaquei lá, porque eu velejava, eu caí nas graças de um oficial e o outro, imediato dele. E ele me botou para tomar conta do primeiro Onitone da Marinha, o Sargasso.
A Unitone é uma classe de veleiro da década de 80 Não conheço. e era o carro-chefe, né? Que era um barco famoso no Rio de Janeiro e a Marinha comprou. Araújo, você vai tomar conta desse barco, ninguém mexe nesse barco, só você, era a bundinha de neném da Marinha. E aí eu ficava um windsurf e o veleiro oceânico. Quando o Cisne Branco chegava no Brasil, ele embarcava no Cisne Branco, que era o Ondine, que é o Cisne Branco Ondine, né? Ficava no Ondine, mas no Rio de Janeiro, dando assistência, cara de tripulação. E a paixão por veleiros oceânicos foi começando aí, que até então eu não conhecia. Fui conhecer veleiros oceânicos na Marinha. Eu no Cisne Branco. Olha só. Que ano isso aí? 83. Esse aí era o Jornal 54. Esse era o 54 vezes. Aonde que era? Aqui, né? Aqui, né? Eu acho que a maioria das pessoas que não sabe nada da vela olha assim e acha que é muito caro morar a bordo. E eu acho que pode ser e pode não ser. O que tu me disse sobre morar a bordo? Eu acho que não é tão caro. Existem algumas dificuldades, né? Dependendo onde você vai morar. Para mim aqui não tem essas dificuldades. Primeiro eu comprei a poita é minha. Já começa por aí, então não pago aluguel. Basicamente, um veleiro pode ficar parado de 3 formas diferentes. Em um pier, onde você fica conectado à terra e pode conectar a água, a eletricidade, ou ancorado, né, que é usando a sua própria âncora para ficar parado num lugar, ou em uma poita, que geralmente é um bloco de concreto preso ao fundo, ou enterrado no fundo, que tem um cabo ou uma corrente presa a uma boia onde você amarra o seu barco. Aqui em Ilhabela, esse é o jeito mais comum dos barcos ficarem parados. É claro que um pier traz uma série de facilidades, porque você está conectado à luz, à água, mais ou menos como uma casa. Mas morar na poita ou na âncora traz uma liberdade, uma autonomia e uma privacidade que você não consegue no pier. E é muito legal viver dessa forma. Hoje eu e a Aline, a gente prefere ficar em poitas ou na âncora. Mas em compensação, você tem que produzir a própria energia e dar um jeito de buscar água quando você precisar. Aqui no barco, geralmente uma vez por semana. A parte do barco, no meu caso, a maior parte eu faço a manutenção. Mas eu digo que na geral não é caro. Não é caro morar a bordo. Claro, não é de graça, né? Um barco não é de graça. No episódio eu coloquei que meu barco custa 130 mil reais. Tem gente que botou assim, duvido. As pessoas têm uma ideia de que qualquer veleiro é uma coisa milionária, Não, assim. você vê, eu comprei esse barco, eu paguei 55 mil, né? Sim, exato. Que apartamento você comprava por 55 mil? Aqui na Ilhabela eu não compro nem um terreno. Entendeu? Sim. Até é óbvio, né? Que não 55 mil o barco precisava fazer algumas coisas. No meu caso, como eu te falei, como eu estou no meio, as coisas tornam-se mais fáceis para mim, porque eu tenho um mecânico que é amigo, um laminador, as coisas que eu faço. Para uma pessoa que não é do meio hoje entrar, ele vai ter essas dificuldadezinhas quando tiver alguma manutenção. Mas nada impede dele também aprender no dia a dia. Quem quer morar a bordo, ele tem que saber fazer pelo menos 70% das faíscas do barco. Não é que precise, mas se você chamar alguém para consertar qualquer coisa no seu barco, vai sair bastante caro. Também é uma questão de segurança você conseguir consertar uma boa parte do seu próprio barco. Na náutica, né? Todo profissional que presta serviço, ele tem sempre aquela visão de quem tem o barco tem dinheiro. Sim. Para quem não é do meio e cai na mão de um profissional, aquele cara tem um veleiro, pode pagar. Já vi bastante isso. Eu acho também que eu vejo que tá muita gente entrando agora e também, de certa forma, tá popularizando um pouco a vela. A vela tá mais acessível. Acho que com a própria mídia, né? Tá permitindo que as pessoas busquem essa coisa nova, essas experiências. Como eu faço charter já há pelo menos 30 anos, muita gente de um tempo para cá procura para fazer como é dormir a bordo, quanto custa, toda essa parte. E descobrindo também que as coisas também ficam um pouco mais baratas, você pode pesquisar, procurar, né? Nem toda manutenção é chata. Para limpar o casco, por exemplo, eu e a Aline criamos um ritual que toda quinta-feira a gente desce e limpa o casco juntos. E como a gente faz toda semana, não aparecem cracas, porque a gente sempre tá tirando o limo que se forma antes delas aparecerem. Temperatura? Mais ou menos. Aproveitando para passar um paninho no fundo do barco. Vou seguir lá, meu pulmão aqui, porque aqui é bagência.
eu gostaria. Mas Without my love for the ocean, I will be no one. No one. You're holding my mind in a tight grip. Obrigado. Vamos lá na limpeza. And your blood is in the water. You go straight through my heart. Through my Trabalho pronto. Casco do balanço zerado. Agora curtir o pôr do sol na água com a minha mulher. A vida aqui no mar é a tranquilidade, né? A primeira tranquilidade que eu passei a ser mais focado, mais ver as coisas com mais tranquilidade. Na terra é muito apego, né? É apego à casa, é apego a carro, apego ao móvel, a geladeira que tem que trocar. Aqui o hábito é tomar água sem gelo. Então, a vida a bordo é isso, é mudança de hábitos. Cozinha. O K92 era um barco muito legal. Né, cara? Esse aqui, né, no estado que eu peguei ele, né, ainda tô precisando fazer essa partezinha de madeira, tudo. E a geladeirinha aqui, né, que é com gelo, mas eu tenho uma geladeira elétrica ali, que eu preciso instalar. Tá vendo aqui? Tem compressor, tudo. Compressor, tem a plaquinha já. E não tá instalada por causa da bateria? De gastar a bateria ou. Não tá instalada por falta de tempo. sei. Esses ventiladorzinhos eu tenho uns deles também. Esse eu ganhei, meu cara aí, ele é bonzinho, ele ventila Faz bem. pouco barulho e. Isso é legal. Eles estragam rápido, mas são tão baratinhos. Ah, tá bem bonito o barco, O cara. banquinho tá assim, né? Aqui tem a parte de cama, TVzinha que eu quase não uso. Tem essa parte também que vira, né? Que você conhece, vira cama. A parte da frente que eu praticamente não uso, eu uso mais a sala, o resto é tudo guarda-roupa. Ah, você não dorme lá na frente? Eu durmo aqui. Aham. Aqui é mais fresco. Tem Ah. canalização, tem o ventilador, né? Balança menos também, fica no meio. Balança menos, né? Tem pra esses meus filhos. Ah, que legal. E o que eles trabalham hoje? Meu filho é skipper e broker do FU. Que legal, cara. Tô na vela também, então. Tá em Santa Catarina correndo o campeonato. Ganharam o campeonato lá agora em Santa Catarina. Que demais. Da classe IRC. Pô, a família fez carreira aí na vela aí. Sim. E a minha filha só educação física. Eu acho que a gente troca umas coisas, essas coisas que tinha em casa, por outras que são tão legais, ou mais, tipo, poder tomar um banho de mar a qualquer hora. E isso é difícil alguém tirar de você. Ontem à noite eu tomei banho de mar aqui. Acordo de manhã cedo, dou uma nadada, vou até em terra, nado, vou no chuveirão da praça, tomo uma ducha. Já começa uma rotina diferente, bem diferente. Sim, e eu tenho a impressão que também em terra, geralmente, pelo menos na minha experiência, assim, quase todo lazer é pago. Você vai no restaurante, ou você vai num cinema, e aqui a gente encontra coisas tipo que nem ali na praia, visitar uma ilha diferente. As mudanças são para melhores, com certeza. E o que tu sente que essa mudança toda mudou em ti, assim? Tu é um cara diferente de quando tu mudava em terra? Sou mais amigo, sou mais focado no que eu quero, porque você cria uma disciplina a bordo, né? A bordo você tem que ter uma disciplina de organização, de rotina. E isso te dá mais foco nas coisas. Algumas pessoas que moraram a bordo já colocaram assim fotos antes de morar a bordo e morar a bordo tipo uns 5, 6 anos ou 10 depois, né? Todas as fotos que eu vi comparação, os caras pareciam mais novo do que quando tava. Porque o cara fica menos preocupado, né? você com aquela cara meio carrancuda. Você tem todos uns problemas urbanos, de vizinhança, de música alta, de não sei o quê, do cara que para o carro na tua porta. Aqui não, eu vou me aborrecer com o quê aqui? Você entendeu? Não tem por que me aborrecer. Porque o cara ligou a música ali, só curtir a música dele. Uma hora ele vai embora. Isso aqui vai voltar a ser tudo meu. Sim. Ou então tu ancora mais pra lá. Então não tem esse estresse de ficar me preocupando. Vamos pra cidade?
Vamos pra cidade, fazer compras. No mercado. E eu também, uma coisa que acontece muito de perguntarem, assim, quando mostra alguém que mora a bordo, é tipo, tá, mas o cara ganha dinheiro com o quê? Como se não desse pra trabalhar aqui, como se as pessoas trabalham. No meu caso, eu já sou marinheiro, né, por profissão, trabalhava de skipper particular no Mega Veleiro. O outro barco que originou o meu apelido de Zé Careta, né, que era um veleiro, chamava Careta, que é da Tartaruga Verde lá, que é comum lá na Praia do Forte, na Bahia. Eu fiquei 17 anos com esse barco, depois vim pra esse outro Mega Veleiro aí, fiquei 10 anos. Até que agora, né, que eu falei, agora eu não vou ficar mais, eu vou ficar fazendo só delivery, chato. Dá pra ganhar dinheiro. Fora que quando você vem pra cá, se tiver alguma habilidade que seja próximo da náutica, você pode desenvolver. Eu tenho amigos que vendem pão no barco, morando a bordo. E o tão pouco que eu gasto aqui, eu não preciso ganhar muito. Pois é, eu sinto que em certos lugares, em certos empregos, assim, eu também tinha uma produtora de vídeo antes. Parece que tu ganha dinheiro, mas tem alguma coisa que força tu gastar um monte também. O meu último emprego era assim, eu ganhava muito dinheiro como skipper, mas voava. Porque parece que tinha esse prazer de depois de gastar, de estar ostentando. Aqui não, aqui eu trabalhei, ganhei, tá lá, vou aqui tomar minha cerveja aqui no barco mesmo, com os amigos ali. O mais comum em Ilhabela é os veleiros pararem no Saco da Capela, que é a primeira enseada ao sul da vila. Mas dessa vez a gente parou em Santa Teresa, que é a primeira enseada ao norte da vila. É super próximo de mercado, farmácia, do comércio em geral, e a gente aprendeu a gostar bastante daqui. Há muitos pescadores artesanais por aqui, e também um estaleiro, onde eles conseguem arrumar os seus barcos. Uma iniciativa da prefeitura que eu achei muito legal. Porque, claro, Ilhabela é uma cidade que ficou cara, e é complicado conseguir um terreno onde é possível fazer esse tipo de manutenção. Ao mesmo tempo, esses barcos, e esses pescadores artesanais e as canoas na beira da praia emprestam uma identidade para a cidade que é muito importante. Inclusive para o turismo, que é uma das coisas que geram bastante dinheiro por aqui. E é bem sossegado aqui, mesmo no auge do ano novo, da aglomeração, eu não vi essa praia lotar. E essa prainha de Santa Teresa aqui? Por que tu escolheu vir para cá? Então, na verdade, eu não escolhi nem vim para cá. Eu comprei o outro barco, o Brasília 27. Aí eu trouxe o barco e aí tava aquela coisa, né, de morar a bordo. E aqui, procurando, por acaso, um amigo meu tava com um barquinho desses de pesca enfiado ali na areia. Eu falei, pô, mas teu barco aí, eu não quero mais isso, eu vou vender. Eu falei, a poita que você tem? Ah, tá ali, ó. Pô, você não quer me vender a poita? Pô, eu vendo. Aí eu acabei comprando e... Quanto custa uma poita aqui? De 5 a 10 mil reais. Depende do local, né? O problema aqui é giro, que em muitos lugares já não tem mais giro. É o espaço, né? O espaço. Essa aqui ficou top, ó. Tá a 70 metros da praia, tô no limite da segurança. Eu tento fazer quase toda a manutenção do balanço, mas é evidente que tem algumas coisas que eu não sei fazer, ou então eu acho que, pelo menos a primeira vez, era melhor que alguém que tivesse mais experiência fizesse, como foi o caso agora. Tô indo buscar meu anemômetro que tinha molhado, eu tinha tentado consertar, não consegui, mas é o Roberto, meu técnico eletrônico muito bom aqui de Ilhabela. E tem equipamento, tem uma bancada muito legal, fiquei bem satisfeito mesmo, consertou! E eu tô indo lá pegar agora. Meu anemômetro está pronto! Que legal, cara. Graças ao Roberto, que é um cara técnico muito bom, com equipamento bem bacana lá na bancada dele. Esse não é um instrumento, assim, essencial para navegação, mas é legal ter a bordo e ele dá aqui a força do vento e dá a direção também em relação ao barco. E é uma informação útil para muita coisa também. E o piloto automático pode manter o barco no ângulo em relação ao vento. Isso é bem interessante também. Terminamos também algo que há tempos a gente queria fazer: reformar o sistema de esgoto do balanço. A gente fez um tanque novo de águas negras, que é o tanque que segura o esgoto do barco até a gente descartar no lugar apropriado. Há também bactérias que você pode colocar para tratar ele um pouco antes de tirar. A
gente achou melhor abrir uma saída com uma bitola maior no casco, de 1,5 polegadas. Vamos furar aqui o casco do veleiro balanço, uma super responsabilidade. Não dormi à noite por conta disso. E agora vamos lá pra missão. Buraco feito. Socorro, buraco no casco do balanço. Esse daqui é o passa-casco. A gente bisultou aqui de Sikaflex. Passou Sikaflex aqui no buraco também. Vou colocar ela aqui certinho. E ainda a gente vai... A Ivy Parra, que é engenheira de materiais e trabalha lá na MCP, onde a gente estava antes, fez o projeto dessa reforma. É um tanque complexo de fazer, eu acho que deve ter umas 12 faces. Para isso, ela criou um protótipo de madeira antes de laminar o tanque em fibra de vidro. Aqui a mágica é otimizar o espaço, encaixar cada parte num pedacinho de forma que seja funcional, que o Adriano ainda consiga mexer aqui nesses fios. E aí a ideia é que o sistema funcione por gravidade para drenar a água. E aí a gente vai aproveitar a própria bomba que já tem no vaso para trazer a sujeira para cá, pro tanque. Mas isso foi em dezembro, quando a gente estava na MCP. O tanque demorou um pouco para ser feito, então ela e o Camilo vieram aqui em Ilhabela para instalar o que faltava. O Camilo tem uma escola de vela em Paraibuna. O Instagram dos dois está na descrição depois, se você quiser seguir. O barco é um balancinho. Então o projeto agora está no balanço. Ele está instalado, está praticamente pronto. A gente vai fazer os testes, né? Bem importante essa questão dos testes para ver se está funcionando, se está tudo em ordem. Nessa parte aqui que o Adriano estava mostrando é o suspiro. É importante que ele exista para que o tanque esteja sempre ventilado, para a gente cultivar as bactérias saudáveis, que no caso são as aeróbicas, as que respiram. O #Sal incentiva muito as pessoas a descobrirem a vela. Eventualmente, algumas pessoas colocam, mas isso não é para todos. No país onde a média de renda das pessoas é R$ 1.439 e muitas ganham muito abaixo disso, realmente e infelizmente não é para todos. Mas, reconhecendo isso e entendendo essas limitações que o Brasil tem, ainda é possível para muita gente. Um laser usado, que é um barco, claro, que não tem cabine e tal, né? Eu já encontrei usados por R$2.000, outros por 5, que é o preço de uma boa bicicleta, digamos. Não é para todos, mas é possível para muita gente. É claro que um veleiro que você pode morar não custa isso. E é difícil imaginar algo que você possa ter uma vida dentro dele, que tenha fogão, geladeira, camas, custar tão barato. Mas mesmo assim, é muito mais barato do que um apartamento. Eu moro num veleiro que eu paguei R$130 mil, eu não conseguiria comprar um apartamento com esse valor. Quando eu fiz uma pesquisa com 60 pessoas que moram a bordo no Brasil, a média de custo de vida de um casal por mês é de R$3.600. Se você dividir isso por 2, que vai dar R$1.800, não é tão diferente da média do brasileiro em geral, de todos os habitantes do Brasil. Mas agora, eu vou concordar um pouco com quem disse que não é para todos. Mas não pela questão do dinheiro, é porque nem todo mundo gostaria de morar no mar. Muita gente tá muito feliz em terra e acha absurdo morar em um veleiro. Mas, pra quem gosta, pra quem tem pelo mar uma paixão quase religiosa, e pra quem não se importa de trocar alguns confortos da cidade por uma liberdade que é muito difícil sentir em terra, é capaz de dar tudo de si pra vir pra cá. E na minha experiência, conhecendo já muitas pessoas que fizeram esse caminho, raramente volta, pelo menos por vontade própria, pra terra. Eu, ultimamente, mesmo, sabe que eu tenho uma grande dificuldade quando eu vou dormir em terra agora, né? Alguém tem que balançar, só consigo dormir numa rede, alguém balança e outro joga água na parede. Aqui é o que eu mais pergunto, como você aguenta? Eu balanço à noite. E quando venta? Quando venta eu abro as gaiutas para entrar mais vento, né? Para refrescar. E quando balança eu durmo. E aí nina. O que tu falaria pra quem quer começar a velejar? Vá velejar, vá pro mar. Vá pro mar e sinta esse prazer de estar ali com a brisa no rosto, sentindo a água espirrando, que você daí vai saber o que é velejar, o que é bom. Procurar aprender sobre navegação, sobre o rumo, sobre a derivação de maré, o ângulo de vento. Se ele quer aprender a velejar e navegar, continuar isso na sua vida, seja para trabalhar ou para o seu próprio barco, ele tem que fazer isso com interesse.
Essa foi nossa primeira viagem para Noronha, no Janot 54. Cada tripulante tinha um. Eu tenho um desse aqui com a sua foto final. Que legal, cara. Tu trabalha como skipper, né, cara? E eu sempre fico imaginando, chega lá, o cara pra te contratar, vai te trazer um barco e tu chega lá, tem 3 dias pra ver o barco e subir de Rio Grande pra cá, sei lá, né? É complicado, como é que... É complicado. Você tem que ter uma visão felina, né? Então você chega lá, você tem que ter um checklist completo. Porque quando o cara te contrata como skipper para um delivery, eles às vezes reclamam pra caramba. Mas o teu delivery não é chegar lá, entrar no barco e vir embora. É tudo isso que você falou. Chega lá, conferir salvatagem, extintor, motor. Quando um barco é novo, aí é menos coisa, menos pergunta. Quando você vai pegar um barco usado, né, que tem aquela mangueira que nunca foi trocada, quando chega no caminho ela resolve estourar. E pra trabalhar como marinheiro, imagino que muita gente vai ter interesse de trabalhar como marinheiro, assim, como foi, que dica... Pra trabalhar de marinheiro, no meu caso, eu comecei depois da marinha por opção mesmo, né, de continuar essa carreira. E no meu caso também, a paixão é pela vela. Eu já trabalhei em barcos a motores, tudo. Mas te confesso que Não procura. Não procura. Não me encanta. Não me encanta. Eu sempre digo, né? Não desfazendo de ninguém, mas na verdade a gente tem que raciocinar, né? Tem que fazer a rota que a gente precisa, caçar a vela, saber o ângulo da vela tá. Eu sento no timão de uma lancha, eu só acelero. E vai. Trabalho não é só dinheiro, pelo que tu falou. Ultimamente pra mim não. Aliás, o trabalho para mim, desde que eu estou trabalhando como skipper, nesse ramo da vela, ele é total prazer. O amor pela vela e pelo trabalho, pelo que eu faço, é bem maior. Mas o prazer de estar velejando, estar com pessoas legais, Sim. O prazer em primeiro lugar no trabalho. A vela foi tudo na minha vida, né? A vela foi educação. A vela foi educação na minha vida. Ela abriu as portas para minha profissão, que eu sou hoje. A vela para mim é tudo, a vela abriu porta, a vela... Eu conquistei o que eu tenho com a vela, isso desde 80. Então a vela me trouxe todas as portas. Bacana, cara. Me trouxe todas as portas pra minha vida. O Zé Careta é um dos muitos que eu conheci, que é uma pessoa normal que resolveu morar a bordo não tendo muito dinheiro. Eu e a Aline mesmo, a gente começou morando a bordo em um 25 pés. É mais fácil com dinheiro, claro. Será? Comprar um barco, certamente com dinheiro é mais fácil, isso eu não tenho a menor dúvida. Mas sair da terra para ir para o mar, fazer esse movimento exige abrir mão de uma série de coisas. É claro que é abrir mão para ganhar outras coisas, e na minha vida a conta deu muito certo. Mas quanto mais coisas você tem que largar, mais difícil é. Eu conheço pessoas que foram morar a bordo das mais diversas profissões que você possa imaginar. Empresários, pedreiros, taxistas, funcionários públicos, militares. Eu, sempre que tenho oportunidade, pergunto a elas por quê. E as respostas são sempre muito parecidas. Contato com a natureza, paz, tranquilidade, uma vida simples. Mas como as palavras são meros conceitos que tentam explicar a realidade, mas nunca com muita precisão, nunca é uma resposta que realmente satisfaz a minha curiosidade. Mas quando eu saio no final da tarde e sento na proa do barco e não fico fazendo nada, só olhando o pôr do sol, eu sei por quê. E mesmo sem estar lá comigo, se você entendeu o porquê, talvez tenha algo de velejador aí dentro de você. A gente só consegue entregar um episódio novo todo domingo às 10 da manhã com esse tamanho e qualidade, graças a mais de 1000 pessoas que ajudam a gente no Apoia-se, que é um site de financiamento coletivo onde você pode deixar lá pra gente 4, 10, 20 reais, 100 reais, o que você puder.
e achar justo deixar pra gente. O Hashtag Sal é de graça, sempre vai ser, mas se você deixar alguma coisa pra gente lá, você entra pra um clube muito especial, que é as pessoas que apoiam a gente, e a gente tem um grupo de WhatsApp, na verdade mais de um grupo de WhatsApp, onde você consegue falar com a gente, trocar uma ideia e falar com vários outros velejadores também, ou futuros velejadores, trocando informações, dicas. Então, se você já assistiu vários episódios, gosta do que a gente faz, pense com carinho em deixar qualquer coisa lá pra gente e fazer parte desse grupo muito legal que é dos apoiadores do Hashtag Sal, tá bom? Abraço e fiquem bem.